Afinal, o treinamento baseado em evidências é ridículo? Bom, como poderia ser, senhores? Se você que está me assistindo treina baseado em evidências, todos nós fazemos o que fazemos por conta das evidências. Você não treinaria da forma que treina se você não tivesse uma evidência, nem que seja uma evidência observacional mínima, ridícula, de que funciona. Tal como algumas coisas feitas no old school que são hoje replicadas. Então, Emílio, você está me dizendo que o treinamento baseado em evidências sempre existiu? Sim, exatamente. Porém, hoje se tem a popularização suprema dele. E digamos que a gente vê coisas como as que vocês estão vendo na tela, coisas que chegam ao extremo. É difícil pensar um nicho que não tenha os seus extremos, o excesso ou a falta. E o que a gente tem que buscar, então, é o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É a otimização em relação à sua necessidade. Todo mundo quer treinar da forma mais otimizada possível. Por que não gostaria? Se a gente treina da forma mais otimizada, temos os melhores ganhos. É presumido isso, não é mesmo? Porém, o quanto você precisa otimizar vai em relação à sua necessidade. Pegamos esse garotinho aqui, um iniciante que não tem. O braço dele é do tamanho do antebraço. O que a gente pode falar a respeito dele? Podemos falar que ele está exagerando aqui. Há um excesso de coisas. Não há necessidade disso. O que um garoto como ele precisa? Precisa do básico bem feito. Então, provavelmente, desenvolver mais o aparato livre, a coordenação motora, através de supino reto livre, supino com dumbbells, agachamentos, e treinar a forma perfeita do exercício livre, conciliar com o trabalho de algumas máquinas, mas ainda não fazer das máquinas o trabalho prioritário. Aqui nós temos esse outro garoto com a seguinte legenda: sua articulação não é de vidro. E fazendo aqui um excessivo alongamento do peitoral, não é mesmo, senhores? Algo que nem com os dumbbells deve ser possível. Porque se o cara vai bater o halter no chão, um alongamento desse. Simplesmente absurdo. Não, isso é lesivo por conta. Por conta, isso aqui não é lesivo. A gente não pode partir do conceito do corpo frágil. O que a gente sabe é que existe adaptação. Se você treina aquele movimento com uma sobrecarga progressiva, de forma natural, e não sai, por exemplo, de 5 placas para as últimas placas de uma vez, você vai se adaptar. Isso aqui, existe uma necessidade desse alongamento excessivo? Com certeza não. Não há essa necessidade. Ele vai se machucar por estar fazendo dessa forma necessariamente? Não. Mas com certeza existe um aumento no risco de se machucar, de causar alguma lesão, ainda mais se esse exercício e essa forma foi executada diversas vezes numa mesma sessão, por exemplo, várias séries fazendo dessa forma, várias vezes em alta frequência, porque a gente também tem aquela curva da alta intensidade com amplitude de repetições. Quanto mais você se aproxima de mais você pode estar aumentando o seu risco. Então, entre aspas, o ideal é ficar nesse meio aqui. Porém, é justo sim você fazer períodos de mais alta intensidade, trabalhar mais próximo do seu 1RM, assim como em outros momentos trabalhar com mais repetições, mais de 10, por exemplo. Não há um problema necessariamente nisso. Vejamos esse outro garoto aqui treinando de forma consciente. Tá muito bom isso aqui. Isso aqui tá muito bom. Proximidade com a falha, proximidade real com a falha, uma execução limpa, estável. Ele é gigante? Ele não é gigante. Tá fazendo firula? Não sei, eu acho que não achei ele fazendo firula. Aquela execução do tríceps é super válida, fazer uma remada unilateral é super válida. A firula, olha só esse rapaz aqui, ele colocou um cinto. Um cinto, olha só. Isso aqui é uma firula, guys? Utilizar um cinto? Ih, tá mordendo o cardacinho, Jeff! Ai, ai, ai. All roads lead to set belt. Porra, ele tá zerando a máquina. Vamos falar do cinto, que eu gostaria de trazer a questão do cinto também. O cinto é um aparato que você vai fazer uma boa utilização, principalmente se a sua força for muito maior do que o seu peso corporal para aquele determinado exercício. Você deu olhada naquelas dips ali, né? O cara não consegue ficar sentado naquela barra que simula paralela de boa.
Ele precisa de alguma coisa para segurar o corpo dele. Na minha academia tem uma máquina parecida com essa, porém ela não faz esse movimento conjunto com o corpo. E se eu for fazer ela, eu faria unilateral, porque eu tenho força para zerar, porém eu não consigo ficar sentado no banco, eu não tenho estabilidade para executar o movimento. Então, no meu caso, eu acredito que seja justo eu usar um cinto para me prender no banco. Com a extensora é muito parecido, porém com a extensora eu uso meus straps. Os straps eu consigo me prender no banco, ter uma melhor estabilidade e promover um grande aproveitamento do exercício. Porém, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que tem um exagero em relação à estabilidade, e isso aqui não condiz com a forma física do menino. Olha os caras que a gente acabou de dar uma olhada. Cadê? Ih, rapaz, perdi. Achei, aqui. Olha o braço desse cara. Não é um bracinho. Esse cara aqui é grande? Eu tenho certeza disso. O Jeff Nippert, o Jeff aqui, ele é um lá ele, né? O Jeff é um lá ele, vamos combinar. Mas ele também tem um físico desenvolvido. Então a gente poderia dizer que o treinamento com base em evidências, ele fica ridículo quando você coloca uma forma de otimizar, quando não há necessidade dessa forma de essa otimização toda, né? Da estabilidade, da execução. Então, aqui o garoto tiraria muito mais proveito treinando de forma limpa, de forma simples. Aqui, vamos pegar dois exemplos muito bons. Lee Haney fazendo um treino de peito, que nós reagiremos mais tarde. Aqui, rapidamente, vim no YouTube e peguei 2 treinos de peito de 2 caras de diferentes eras. Vamos dar uma olhada aqui no Lee Haney. Lee Haney tá aqui com um cinto para estabilidade ali, para compressão, manobra de valsava, ou talvez deixar sua cintura mais fina, não que isso tenha alguma evidência. Mas, bom, o que a gente vai observar nesse treino aqui de peito dele? Que é um treino super simples. Supino reto, supino inclinado, ou isso aqui seria um desenvolvimento. Um supino inclinado, beleza. E parte para o quê? Supino com halteres ou é um fly? Supino com halteres, reto novamente. E acabou. 3 padrões livres, super simples. E a gente não precisa falar nada sobre o Lee Haney, né? Apenas com vocês o 8 vezes Mr. Olympia Lee Haney. Com esse shape aqui, eu acho que não há necessidade de dizer mais nada, não é mesmo? Que sim, até mesmo para um cara avançado, o básico funciona. Claro que a gente tem fatores genéticos absurdos aqui envolvidos, não é? O quanto que a genética não está envolvida em todo esse desenvolvimento dele. E aqui, do outro lado, nós temos o JP. Quem eu diria que é o nosso Dorian Yates moderno? Um cara extremamente pesado, que treina extremamente pesado e de forma muito técnica, e podemos afirmar, sim, que com base em ciência. Porque o JP, apesar das suas planilhas de treino, o seu treino em si ser algo simples, ele é extremamente metódico. Extremamente metódico. Peguei aqui um vídeo dele, que ele de fato está treinando, pois ali ele parece que está apenas treinando a outra pessoa, que eu acho que é a esposa dele, ou alguma coisa assim. Bom, começamos aqui com um supino reto com dumbbells. E uma execução perfeita, como vocês viram, né? Deu até uma pausinha, chamou. A execução do cara é realmente muito limpa. Um supino máquina, difícil dizer se o padrão muda para o inclinado. Eu acho que esse aqui não é um padrão inclinado. Continua sendo um padrão reto, apesar de parecer um padrão inclinado. Foi para um desenvolvimento aqui, fechou. Dips, que ainda dá um estímulo para peitoral. Pega bastante o tríceps também, principalmente dependendo da forma que você fizer. Um crucifixo no cabo, extremamente estável, exercícios com altíssima estabilidade, mas também conciliando com um trabalho livre. E o cara é apenas o JP. E como os senhores podem ver nessa imagem não tão boa de resolução, o cara é um mass monster absurdo, absurdo. Então, e é um cara que treina com base em evidência, com a real evidência, com a real necessidade de estabilidade, e sabe muito bem direcionar a sua força. Diferente dessa coisinha aqui que nós estamos vendo. Então, não, o treinamento com base em evidências, ele não é ridículo. Na verdade, ele está em todo lugar, em todo praticante. Porém, há uma necessidade, uma relação com a necessidade. É necessário eu aplicar os mais altos níveis de otimização nesse exercício, sendo que o seu braço é da largura do seu punho.
Talvez não haja. Talvez se você focar no básico, no simples ali, inicialmente, você tire um excelente proveito. Mas conforme você for se desenvolvendo, talvez haja a necessidade de usar acessórios, de usar estratégias que otimizem o trabalho, principalmente quando você fica muito forte em determinadas questões. E para finalizar esse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre ele, Chris Beardsley, Chris, talvez aquele que mais influencia os jovens, os science-based, com seus lindos infográficos. Olha isso aqui, senhores. Isso aqui não é lindo? Você não olha isso aqui e pensa, uau, isso é ciência. Mas você sabe me dizer se isso aqui está certo? Porque o que o Chris faz? Ele faz análise de alguns estudos, meta-análise, constrói esses infográficos. O que te garante que não existe um viés aqui. Um viés, uma certa interpretação errada, muitas vezes. Nada nos garante isso. O Chris tem uma plataforma no Patreon que faz uma ampla divulgação dessa área, ou pelo menos tenta, e eu acredito que tenha informações muito boas lá, que vocês podem sim tirar muito proveito. Porém, se vocês levarem ao pé da letra, vocês vão ficar engessados em relação ao seu pensamento. Então, qual é a forma de conciliar o estudo do Patreon do Chris, ou o material que ele entrega, e não cair nessas armadilhas de ficar engessado? O Caio Padeiro, por exemplo, é um youtuber aqui da plataforma, e ele suga bastante da fonte do Chris. E não tem problema nenhum nisso. Eu acho que o Caio ele faz um trabalho muito legal no quesito de incentivar as pessoas a treinarem bem. Porém, eu vejo muitas vezes que ele é engessado. Que ele tem essa questão do rígido demais. E falta um pouco de flexibilidade. Eu acompanho ele de forma esporádica, mas dos últimos que eu vi, parece que ele está começando a ficar um pouco mais complacente, digamos assim. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Eu, quando comecei a me aprofundar nessa área, eu também consumi bastante da fonte do Chris. Porque, olha esses gráficos, guys! Isso aqui é muito lindo, isso aqui é tudo muito perfeito. Mas é aquilo, é uma narrativa construída para te induzir um certo tipo de pensamento que favorece a narrativa dele. E como é que eu fujo disso, Emílio? Consuma todas as fontes. Diversos pesquisadores têm em mente isso. Pegue o infográfico, observe a referência e vai estudar o estudo ao qual ele tirou essas informações, ao qual ele montou essas informações. Apenas dessa forma, você vai poder criar senso crítico. Então, guys, não estou falando que o Chris é um lixo, que o conteúdo dele não é bom, porque sim, tem muita coisa interessante aqui que você pode olhar, mas sempre esteja aberto aos questionamentos. Questione tudo. Questione o porquê das coisas serem assim. Será que são tão preto no branco quanto o cara mostra? Esse post aqui mesmo critica o modelo de repetições estimulantes do Chris. Porque o Chris, no Patreon dele, ele tem uma explicação de que apenas as 5 últimas repetições antes da falha são as repetições mais estimulantes para hipertrofia. Porém, a gente já tem alguns trabalhos, mais recentes até, acho que do ano passado, que mostra que não, que quando a série é feita em cluster, você pode ter um range maior de distância da repetição da falha e também ter resultados de hipertrofia. Então, o que eu posso dizer sobre essa nossa área do treinamento? Que ela está crescendo de forma telescópia, digamos assim. Eu acho que eu escutei o Vitor Biso falando esse termo. Então, cada coisa que a gente descobre ou avança muito. Informações de 5 anos atrás já são desatualizadas. Para você ter uma noção, na nutrição a gente não tem essa evolução tão contínua. A evolução dentro da área da nutrição são um pouco mais devagares. Então a gente tem muitas evidências de 10 anos atrás que ainda hoje são muito positivas, muito consistentes. Coisa que não acontece tanto nessa área do treinamento, voltado para hipertrofia e ganho de força. Os conceitos fisiológicos, que já são muito bem estabelecidos, beleza. Mas em relação a algumas questões relacionadas principalmente à hipertrofia, ainda não. Por exemplo, qual a influência do perfil de resistência dentro de uma série? A gente está investigando isso, está se estudando. Saiu um pré-print recentemente, investigando isso nos trabalhos de deltoide lateral, deltoide posterior e, não me lembro, acho que o glúteo. Esses 3 músculos, se não me salva, se eu não me engano,
Eles foram escolhidos especificamente porque as curvas de torque dele são mais lineares, mais uniformes. Então seria mais fácil manipular o perfil de resistência descendente ou ascendente. Então o trabalho consistiu em trabalhar o movimento completo e apenas mudar o perfil de resistência. Em resumo, os resultados não mostraram diferenças estatísticas significativas e todos os grupos se beneficiaram da hipertrofia, de ganhos de hipertrofia. Porém, esse estudo tem limitações. Foi um estudo de 10 semanas, teve apenas 20 participantes e eram participantes não treinados. Então, e aí, como é que fica? E numa população treinada, com mais pessoas e mais tempo, como seria? Não sabe, a gente precisa de mais trabalho, precisa de mais tempo. Então as coisas ainda não são preto no branco. A recomendação principal é: não se deixe cair em conclusões. Sempre esteja aberto a questionamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco mais reflexivo. E é isso. Deixa o like, deixa o comentário e sugestões.